Será que o ciclo do Bitcoin vai se repetir novamente? Será que já chegamos no fundo desse bear market? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje, analisar algumas métricas e alguns dados e alguns indicadores para entendermos em qual momento do ciclo estamos. Bom, e para entendermos melhor, vamos analisar aqui os ciclos do Bitcoin, como funcionou até hoje. A gente teve o primeiro ciclo em 2013, o segundo em 2017, o terceiro em 2021 e atualmente aqui em 2025, onde estamos. E se a gente pegar aqui algumas métricas importantes e interessantes, a gente notou aqui que no primeiro, a bull market, né, todo o seu período de alta durou 1.065 dias, o segundo 1.069, o terceiro 1.067 e o atualmente aqui, o ciclo de 2025, durou 1.071 dias. Até aí a gente pode ver que são dados bem interessantes e bem parecidos. E o momento de bear market ali em 2013 durou 410 dias, 2017 365 dias e o de 2021 364 dias, aproximadamente aí um ano. A gente pode ver aqui que o de 2013 durou um pouquinho mais, né, 410 dias, e o nosso atualmente está durando aqui 245 dias. E se a gente seguir o panorama dos ciclos anteriores, a gente teria aí mais por volta de aproximadamente 100, 120 dias de queda, né, que seria aproximadamente 4 meses aí, que seria ali até outubro, como foi a repetição dos ciclos. E aqui a gente pode ver, né, que o halving, onde aconteceu, em todos os anos, né, 2012, 16, 20 e 24. E a gente percebe que pós-halving, o Bitcoin dá aquela alta bem exponencial, né, onde o preço ali dispara, né, até em relação à questão da queda da recompensa dos mineradores. Se a gente pegar aqui o primeiro ciclo, né, a gente pode ver aqui, até aproximar um pouco mais, o Bitcoin ele saiu de aproximadamente 2 dólares, né, 2 dólares e 1, e teve uma alta de até 1.163 dólares, uma valorização aqui de 57.000%, né, e teve uma queda aqui, né, de 87% aqui, né, onde o preço saiu de 1.163, né, até 152 dólares. No segundo ciclo aqui, né, o preço saiu aqui de aproximadamente 152 e foi parar ali na casa dos 19.783 dólares. É uma alta aqui de 2.902%. E depois teve uma queda aqui, né, de 84%, onde o preço foi parar aqui na casa do 3.122 dólares. No terceiro ciclo, né, o Bitcoin saiu aqui da casa de 3.217 e teve a sua alta ali em 69 mil dólares, uma valorização aqui de 2.045%. Depois teve uma queda aqui de 78%, onde o preço veio cair aqui nas minas de 15.479. E do ciclo atual, como podemos ver aqui, a gente teve essa alta aqui onde ele saiu de 15.479 dólares e foi ali a sua TH em outubro de 2025 na casa de 126 mil dólares, uma valorização de aproximadamente 715%. A gente percebe que a cada ciclo que passa, a valorização exponencial é cada vez menor. Até porque em relação, né, se a gente pegar aqui, o Bitcoin aqui valia muito pouco em 2012, né, aqui na casa de 2 mil dólares, ele tinha um market cap muito pequeno, então para ele dobrar de preço, precisava entrar pouco dinheiro relativamente, né? Então a gente pode ver aqui que as valorizações foi cada vez menor, de 57 mil para 12 mil, 2.715. Então, quanto mais o Bitcoin se valoriza, quanto mais capitalização de mercado ele atinge, tende a cada vez menos, né, a gente ter uma valorização exponencial devido ao fluxo de capital que vai entrar. Então, para ele ter uma alta muito explosiva no dia de hoje, ele teria que ter um fluxo de capital muito grande para ele conseguir ali, de fato, atingir uma valorização exponencial ali na casa de 2.000, 3.000, 4.000%. Então, com o passar do tempo, a gente acredita que cada vez mais as altas vai acontecer e deve renovar máximas, né, até pelos seus fundamentos, mas a gente não vai ver, de fato, mais aquelas valorizações que nós vimos lá no passado, em 2011, 12, 13, 14. Vindo aqui para o TradingView, como podemos ver, aqui a gente tem o ciclo atual e aqui o ciclo anterior. E se a gente analisar aqui no gráfico semanal, a gente pode ver que existe uma correlação muito parecida em relação a esses dois ciclos. Como a gente pode ver aqui
em 2021, quando fez sua ATH lá, na casa dos 69 mil dólares, eu vou até aproximar um pouquinho mais aqui. Percebe que ele fez lá sua alta histórica e depois entrou no movimento corretivo, fez um repique, mais queda, fez um repique aqui novamente, onde boa parte das pessoas aqui até imaginou que seria aqui o fim do bear market, e depois entrou novamente aqui num mergulho aqui, onde foi lá na casa dos 15 mil dólares, né? E vindo aqui para o ciclo atual, a gente pode ver aqui um movimento bem parecido, né? Fez seu topo aqui nos 126 mil dólares, entrou no movimento corretivo, fez um pequeno repique, queda novamente, movimento de repique, queda novamente, e aqui fez esse repique mais forte, onde todo mundo talvez imaginou aqui até que seria o fim do bear market, e mergulhando novamente aqui, fazendo mais queda. Então, como a gente pode ver, os movimentos, né, dos ciclos passados se repete de forma bem parecida, né? A gente pode ver aqui, fazer um comparativo nos dois gráficos aqui, a gente pode ver que são movimentos aqui bem parecidos, né? Então, de certa forma, o ciclo do Bitcoin segue se repetindo mais uma vez aí com movimentos bem parecidos. E um outro indicador bastante que eu gosto de utilizar para análise é o MVRV. Como a gente pode ver aqui, o MVRV é um gráfico de Bitcoin que utiliza análise de blockchain para identificar períodos em que o Bitcoin está extremamente sobrevalorizado ou subvalorizado em relação ao seu preço justo. Então, nada menos aí analisa o quanto que as pessoas estão no lucro ou no prejuízo de acordo com as métricas desse indicador, né? Como a gente pode ver aqui, ele tem todo o histórico lá desde 2012 para trás lá, então ele pega ali dados, né, bem interessante ali, onde ele mostra os picos, né, onde o Bitcoin ali, nos seus ciclos de bull market, né, o tanto que ele chegou ali a bater, né, em valorização e realização de lucro em parte das pessoas, né, como a gente pode ver aqui, alguns ciclos aqui até chegou aqui bater na casa de 9 pontos, 10 pontos, né, e toda vez que ele entrou aqui nessa zona aqui, abaixo de zero, né, nessa zona verde, como a gente pode ver aqui, só foram os períodos de bear market, né, a gente pode ver aqui, 2011, 2015, né, então 2019, aqui foi o Covid, né, que a gente também não pode nem levar muito, né, de fato em consideração, e aqui é onde foi o último ciclo, né, então, e se a gente pegar aqui para o ciclo atual, a gente pode ver aqui que a gente não entrou aqui nessa zona, de fato, verde, né, que seria abaixo de zero. Então, por isso que, de fato, eu acredito que a gente não chegou no fundo ainda e ainda tem mais espaço para vir mais quedas, né, e repetir, de fato, né, o que está acontecendo ali nos ciclos passados. E se a gente pegar aqui em relação à valorização, a gente pode ver aqui o ciclo de 21, a valorização dele foi bem menor em relação aos outros ciclos aqui, né, nos momentos ali de alta. E se a gente pegar aqui para o ciclo atual, né, onde a gente teve aqui ali o seu pico máximo, né, ali em 2025, onde foi a ATH, também ele chegou ali na casa de 2,73 pontos, né, ali em 2024, chegou a bater 3,29, ali logo pós a eleição do Trump. Então pode ver que as valorizações também não são mais muito exponente, de certa forma, em relação à anterior, até devido ao que eu expliquei anteriormente, que quanto maior a sua capitalização de mercado, mais dinheiro ele vai precisar entrar para fazer com que ele suba cada vez mais. E vindo aqui para a análise de on-chain, né, a gente também pode ver que nos últimos dias a gente houve muita realização no prejuízo, né, com exceção aqui do dia 14, que foi uma realização positiva, mas se a gente pegar aqui do dia 13 para trás, 16 milhões, 198 milhões, 560 milhões, quase 1 bi, 648, né, 300 milhões, né, se a gente pode ver aqui, ó, 1 bi 500, 1 bi 400, quase 2 bi, então, se a gente pegar aqui os últimos dias, né, muita realização no prejuízo que, de certa forma, está impulsionando cada vez mais o Bitcoin para baixo aí.
E esse indicador aqui, que eu acho bastante interessante, ele mostra aqui as zonas de acumulação de Bitcoin. Se a gente pegar aqui, por exemplo, na casa de $320, a gente tem aqui quase 412 mil Bitcoins acumulados. Isso aqui são pessoas que acumulam Bitcoin lá atrás, né? 2009, 2010, né? Quando o preço ali era bem irrelevante. E perto do topo histórico aqui, na casa dos $126 mil, a gente tem aqui na casa de 12 mil Bitcoins, né? E depois a gente tem aqui na casa de 84 mil dólares, né? Quase 85, aproximadamente aqui 273 mil Bitcoins acumulados, né? Então, é bem provável que foi esse pessoal aqui que acumulou aqui nessa região aqui. Quando, né, o Bitcoin estava aqui nesse canal lateral, e talvez essa acumulação aqui aconteceu em parte dessas pessoas, imaginando, né, que o Bitcoin iria fazer aqui, né, um pivô de alta aqui, né, mas ele indicou aqui, né, um falso rompimento, onde acabou aqui rompendo para baixo aqui, né, fazendo essa bandeira aqui de baixo, né. Depois ele ficou aqui nesse canal lateral acumulando, né, e iniciou aqui mais uma baixa aqui e segue aqui acumulando aqui. Eu acredito que ele deve se manter aqui nessa zona acumulativa, nessa faixa aqui de 65 mil, 70 mil dólares, né, onde pode fazer esse repique aqui e depois mergulhar aqui, né, nessa região aqui, onde deve ser aqui a última pernada de baixo, né, e onde deve acontecer aqui a capitulação cíclica, né. Acredito que o fundo do Bitcoin aqui deve ocorrer aqui nessa região aqui dos 46 mil dólares entre 55 mil. É de fato aqui o que eu acredito. Bom, pessoal, como vocês viram aí, foi um vídeo um pouco extenso, né? A gente trouxe bastante análise, bastante métricas e analisamos bastante o ciclo atual em relação aos ciclos passados, né? E de fato, até o momento, o Bitcoin segue relativamente seguindo o mesmo movimento em relação aos ciclos anteriores, né? E até agora, quem nadou contra essa maré do Bitcoin, de fato aí está amargando um prejuízo de fato enorme, né? Então, esse ciclo vai ser assim eternamente, né? Não, até porque em algum momento pode ser quebrado, mas de fato até o momento não se quebrou e segue no mesmo padrão dos ciclos passados, né? Então, de certa forma, a análise on-chain é bastante interessante, analisar os dados, né, dos ciclos passados, o que está acontecendo de certa forma com o ciclo atual. Essas análises são bastante importantes para que nós podemos tirar as nossas próprias conclusões, né, e tomar as melhores medidas, né, perante ao mercado ali, nos momentos de compra, nos momentos de venda. E se gostou do vídeo, né, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não ficar por fora de nenhum vídeo.